Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, o direito das coisas. É importante para entendermos o vínculo jurídico que existe entre a pessoa e o bem, né? Meu nome é Tatiane Marim, sou advogada, especialista em direito imobiliário, transações, negócios e contratos imobiliários. Vamos para a lousa para não perder tempo? Vamos lá. Nós estamos falando de direito das coisas, né? O que é o direito das coisas? É o vínculo jurídico entre a pessoa e o bem. Qual a importância de saber isso? Qual a importância de saber o direito das coisas? O porquê de entender esse vínculo, né? Porque é nele que a gente vai ter a aplicação do regime jurídico devido, né? O direito das coisas, ele traz três aspectos. Bom, sendo o mais técnica possível, são dois aspectos. Todavia, existe um, que eu vou dizer aqui para vocês e vou anotar, que espraia, né, nesses aspectos que estão no título do direito das coisas. Vamos lá conhecer? Bom, nós temos a posse, a detenção, nós temos também os direitos reais. Esses são os aspectos que encontram-se no título do direito das coisas. E temos também o que eu falei para vocês, que reverbera, né, nesses aspectos de posse, detenção e direitos reais, que é o direito de vizinhança. Direito de vizinhança. Para melhor compreender, além do estudo, de assistir essa aula, de se aprofundar nas doutrinas, jurisprudências, é importante você ver a letra da lei, né? Está lá no Código Civil. A posse e a detenção está entre o artigo 1119, desculpa, 1119 ao 1224 do Código Civil. Já os direitos reais, ele encontra-se do 1225 ao 1510. Tem algumas inovações, né, legislativas, aí tem as letras, né, 1510A, enfim, nós estudaremos à frente sobre isso. Vou colocar aqui A do Código Civil. Já o direito de vizinhança está entre o 1227 ao 1337 do Código Civil, né? Como eu disse para vocês, o direito de vizinhança, ele espraia nesses aspectos de posse, detenção ou propriedade, né? A detenção, ela tem uma certa dúvida doutrinária sobre o assunto, mas eu acho que isso não é importante a gente se aprofundar. O importante é que há parte da doutrina e jurisprudência que tende para que na detenção se aplique o direito de vizinhança e outra parte não. É bom você saber sobre essa dúvida, né, no mundo jurídico, mas que existe a possibilidade sim, né? Então vamos voltar à lousa e entender sobre o que eu falei para vocês. Que o que difere dos direitos pessoais, por exemplo, que é uma pessoa de um lado e outra pessoa de outro, vínculo geralmente acontece entre um contrato, por exemplo. Como sabemos, aqui nós temos, vou dar um exemplo para vocês.
Vamos dizer que Maria tem uma certa relação com um apartamento, um AP. Eu sou de Brasília, eu vou colocar na Asa Sul. Bom, aqui nós vemos que temos uma relação jurídica entre Maria e esse apartamento. E aí que a gente tem que se perguntar, que tipo de relação é essa? Essa relação, ela é de posse? Essa relação é de detenção? Essa relação é de direito de vizinhança? Essa pergunta deve ser respondida. Por quê? Porque aqui, respondendo essas perguntas, nós saberemos qual, qual o regime jurídico aplicado. Bom, existe outros tipos de titularidades, né? A princípio, não disciplinados no título do direito das coisas, como os direitos de personalidade, né? Direito autoral, como também os direitos de crédito, enfim, nós temos uma infinidade de outras titularidades, outros regimes jurídicos que podem ser aplicados aqui. Bom, apesar de tá todo mundo, com certeza, eu sei disso porque eu já estive num banco de faculdade e a gente fica sempre muito afobado para saber diretamente o que é posse, o que é detenção, o que é direito real, né? Eu quero começar de trás para frente, né? É, é, não exatamente de trás para frente, mas na relação em que temos de direito de vizinhança, né? O direito de vizinhança, como eu disse para vocês, está disciplinado lá entre 1277 ao 1313 do Código Civil, né? E que é direito? O que é direito de vizinhança? O que é direito de vizinhança? Vamos lá, desconfigurou aqui o negócio. Bom, o direito de vizinhança, ele disciplina, olha, comeu um azinho aqui, peraí. Ele disciplina essa relação entre o titular, né, de um direito, seja ele um direito real, seja ele um direito de posse ou de detenção, né, e os vizinhos, né? Então, vamos colocar aqui, o direito de vizinhança é a relação entre o titular, leia, titular de propriedade, de posse, etc., e os vizinhos. É muito importante a gente entender que o sistema jurídico ele se importa, né? Se importa com as relações, porque as relações elas sempre podem gerar lide, né? Elas podem gerar confronto, discussões. Então, e acontece, né? A gente vê isso acontecendo no nosso dia a dia, nos jornais, nas redes sociais. E acontece muito essas lides, essas problemáticas entre vizinhos, né? Entre situações que geram conflito, né? Então, o sistema jurídico, né, do direito, ele precisa enfrentar esses assuntos para trazer soluções, né, quando não resolvíveis
em outras esferas, né? Como o sistema multiportas, que a conciliação e os outros tantos que tem. Bom, então, o sistema jurídico, ele quer trazer uma forma de garantir uma vida social saudável, né? Um exercício de propriedade saudável para todos. Por isso que estudamos sobre o assunto, por isso que encontra-se na lei, né? Bom, daí a gente pergunta assim, e o que é vizinho? Será que necessariamente o vizinho ele é aquele que está do lado, ou do outro, ou em cima, ou embaixo? O que você acha? Vizinho é quem está limítrofe ali, que está próximo de você, né? O Código Civil ele adotou o sistema de propagação de efeitos, né? É vizinho qualquer um que esteja sujeito aos efeitos do exercício da propriedade, da posse, né, do direito real, da detenção. Então, dando um exemplo aqui, deixa eu voltar para a lousa, vamos lá. Dando um exemplo aqui, nós vamos dizer o seguinte: é, eu estou em Brasília, certo? Eu estou aqui, eu estou em Águas Claras, né? Estou aqui em Águas Claras. Próximo de Águas Claras, nós temos Taguatinga, nós temos Ceilândia, nós temos, eu acho que o mais distante é Ceilândia. Nós temos Samambaia, né? Aqui, aqui nós já tratamos as nossas regiões administrativas já abarroadas, né? Umas já parece que você não sabe onde termina Taguatinga e onde começa Águas Claras, você não sabe onde termina começa Ceilândia e termina Samambaia, você não está tudo muito próximo, né? Então vamos supor aqui que é um exemplo bem lúdico que João, o espertinho, o espertalhão, ele tá com um som, aquele som pauleira, gritando, sabe aquele som que ele dá até bate até o coração, assim, dá um negócio ruim, sabe? Que treme as coisas na casa, enfim, é um baderneiro, João. E lá na Ceilândia, ó, veja bem, aqui na Ceilândia, Maria, com um bebezinho pequeno, recém-nascido, ela está sofrendo, está recebendo essa ação, né? Esse exercício irregular da posse de João. Aí você me pergunta, mas Tatiane, como que pode ser meu vizinho uma pessoa que está a quilômetros daqui? Porque ele é o meu vizinho? Porque o Código Civil não adotou o critério da territorialidade. Ele adotou o critério da propagação dos efeitos. Em quem chegar esse efeito, ele pode utilizar, né, por exemplo, de uma ação de obrigação de fazer, de não fazer, enfim, tem várias ações que podem ser feitas nessas questões. Para que se cesse, né, ou que tenha um certo ressarcimento de João pelo aquele mal que causou a Maria, ainda que não esteja do lado, em cima ou embaixo, né? Então, o que devemos saber aqui? O que devemos saber aqui? Excluir. Devemos saber que o Código Civil adotou o critério
da propagação dos efeitos. Isso. Bom, ótimo. Uma coisa muito importante a ser falado sobre o direito de vizinhança é as características, né? E uma mais importante, uma das mais fundamentais, certamente, é a compulsoriedade. Ou seja, ser obrigatório está previsto em lei. Então, você não precisa de uma decisão judicial para ter que respeitar o direito de vizinhança, porque ele é compulsório, ele não necessita de contrato, ele não necessita de decisão judicial, ele é compulsório. Você deve observar, você não tem faculdade de observar, você é obrigado a observar, né? Ou seja, ele é quase que automático, né? Ele já nasce junto com você quando você está exercendo o direito de posse, se você está exercendo seu direito de propriedade, se você está exercendo uma detenção, ele já nasce com você. É obrigatório porque encontra-se em lei, né? Como eu disse para vocês aqui, eu estou com ele aberto aqui na minha tela, no capítulo 5 do direito de vizinhança, a partir do 1277 do Código Civil. Bom, aqui nós temos algumas espécies, né, de direito de vizinhança tipificado no Código Civil, né? Então vamos colocar aqui espécies de direito de vizinhança. Deixa eu marcar isso aqui também, critério da... Deixa eu mudar de cor, fica mais bonitinho. Critério da propagação de efeitos. Certo. Lá no 1285, se eu conseguir aqui abrir para vocês, porque é muita tecnologia para mim, mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Lousa. Vamos colocar Ctrl F aqui. Espera aí. Ctrl F. Vamos apagar. Vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Quero falar primeiro da passagem forçada. Está na seção 3, né, no 1285. Vamos ler junto comigo. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho. Por que constranger? Por que está aqui constranger? Constranger porque é um direito de vizinhança marcado pela compulsoriedade. Constranger o vizinho a lhe dar passagem cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Bom, então vamos lá. Vamos colocar aqui, para ninguém esquecer, que está tratando no artigo 1227 do Código Civil. O que é a passagem forçada? A passagem forçada é o direito do vizinho de atravessar no terreno do outro, né? Mas só que atravessar no terreno do outro não é um critério absoluto, tá? Ele deve estar encravado. Esse imóvel, esse bem, ele deve ser caso de encravamento, né? Ou seja, sem acesso a uma via pública, né? Vamos dar um exemplo aqui? Vamos colocar na lousa de novo? Vamos colocar na lousa aqui de novo? Ah, eu escrevi aqui o 1227 e estava no código, né? Acontece. Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu pensar. Tá. Bom, deu um probleminha no vídeo, mas vamos voltar aqui. Nós estávamos falando das espécies de direito de vizinhança, que começa lá no 1227, ok? Então, nesse sentido,
Deixa eu ligar a luz aqui. Vamos lá. Aí. Já colocamos aqui, né? Que está no 1227. Já estão careca de saber. As espécies de direito de vizinhança. Então, vamos colocar aqui, ó. Passagem forçada. Que está lá no 1285, no artigo 1285 do Código Civil. Já lemos, né, o artigo. E o que é essa passagem forçada, né? Deus do céu, escrevi tudo errado aqui. Passagem forçada. Agora sim. Terráqueos. Tá. E o que é passagem forçada? É o direito, né? É o direito de um vizinho atravessar no imóvel de outro para acesso a uma avenida pública, né? Por quê? Porque ela está encravada, aquele imóvel está encravado. Então, é o direito do, do vizinho É claro que aqui, quando a gente fala de vizinho, gente, é óbvio que necessariamente tem que ser limítrofe, né? O encravamento, ele quer dizer que ele tem impossibilidade de chegar até uma avenida pública sem passar por um terreno de terceiro, né? Por uma propriedade, ou seja, não tem condição dele chegar até lá se não atravessar por esse imóvel. Tá, de atravessar no terreno do outro, do outro. Quando, por caso de encravamento. Mas que cargas d'água é encravamento, né? Bom, eu vou fazer um desenho aqui para vocês, que por mais que a gente fale em situações, às vezes não fique tão óbvio, né? Tão nítido de ver. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos aqui na lousa. A gente tem uma região, temos uma região. Vamos usar o cinza aqui para dizer que aqui temos uma avenida, acesso, uma avenida pública. Aqui nós temos o imóvel encravado, e eu vou nominá-lo como A. Nós temos aqui o imóvel B, e o imóvel, esse aqui de baixo, vou colocar outra cozinha, imóvel C. Imóvel C. Bom, conforme vocês estão vendo aí, o imóvel A está encurralado, né? Ele não consegue chegar à via pública sem que passe pelo o terreno de B, de C, né? Foi aqui o exemplo que eu usei. Olha aqui, vamos lá ver? Olha aqui, ó. Não tem como ele sair daqui sem passar por imóvel do outro, né? Ou seja, necessariamente, devido o marco da compulsoriedade do direito de vizinhança, ele tem direito de atravessar o imóvel C para que ele tenha acesso à via pública. Então, vamos colocar em vermelhinho aqui? Vamos colocar aqui em vermelho
o acesso. Vamos colocar nesse daqui, porque aí eu consigo deixar um pouco mais grossinho. Aqui. O acesso. O acesso à avenida. Esse acesso, essa trilha, é chamada de passagem forçada. E esse imóvel é o encravamento, está em situação de encravamento. Encravamento. Ou seja, essa passagem deverá ser oferecida não, deverá ser dada ao terceiro, dada entre aspas, tá? Porque nada é dado, né? Claro que o imóvel C, ele terá direito à indenização, né? Desse imóvel, né? Que ele perdeu parte da propriedade dele, né? Necessariamente, o imóvel encravado, ele deverá pagar essa indenização para B, como também pagar a trilha, né, gente? Pô, pelo amor de Deus, quem é que paga a trilha? Quem é que paga esse caminhozinho aqui? Quem paga esse caminhozinho é o imóvel A, tá? É o proprietário ou titular do imóvel A. Beleza? Então tá. É importante também a gente falar que muitas das vezes a pessoa até, vamos supor que ele é um expert em direito, ele é um super advogado, ele já sabe que é uma obrigatoriedade decorrente de lei. Ele fala, não, tranquilo, ó, você pode, tranquilo, fazer sua trilha aqui. Mas você vai colocar lá no lado oeste do meu imóvel, né? Lá no lado oeste do meu imóvel. Só que esse lado que ele permitiu que fosse feita a trilha é montanhoso. Seria assim totalmente inviável que se fizesse aquele caminho, aquela passagem forçada ali, né? E não, gente, tem que ser o menos oneroso para A, né? E é claro que essa proporcionalidade também deve ser observada enquanto do imóvel C também. Nos casos que, por exemplo, possa ser judicializado, né? Nós sabemos que está escrito, né? Lá nós até lemos que se caso precisasse, né? Se fosse necessário judicializar e o juiz determinasse a indenização, por exemplo, ele usa um critério de metro quadrado, né, da desvalorização do imóvel, né, de quem está cedendo aquela passagem forçada. Tá joia, beleza. Certamente você já ouviu falar, né, ou se não, eu vou dizer aqui para vocês, sobre a servidão, né? A gente vê muita servidão nas questões de direito administrativo, matéria essa que eu também adoro, amo, mas não é o caso aqui que nós vamos tratar, tá? Nós estamos falando de relações privadas, que está no Código Civil, né, de direito de vizinhança. A servidão, ela também é uma passagem, né? Só que a servidão, ela tem um aspecto que não tem a compulsoriedade do direito de vizinhança, né? A servidão, ela deve ser necessariamente voluntário, né? Tem que ser um acordo das partes. Não pode ter encravamento, porque se for encravamento, é situação de passagem forçada, né? Ela deve ser registrada, tá? No cartório de imóveis. A servidão, ela também é um direito real. Então, ele está lá no 1378 do Código Civil, né? Que nós vamos estudar detalhadamente depois sobre os direitos reais, né? O direito de vizinhança, ele nasce de lei, que está lá tipificado no 1227.
1285, né, do Código Civil, que é a passagem forçada. Já a servidão, ele nasce com um registro, né? Ele nasce com um registro no cartório de imóveis. Ele, em regra, são imóveis contíguos, né? E que faz necessário para melhor conveniência, né? Exemplo, eu tenho um imóvel que eu tenho como passar, ele não está em situação de encravamento, né? Mas, poxa, vamos dar um exemplo aqui, a praia. Para eu chegar nessa praia, através do acesso que eu tenho, eu demoro 25 minutos. Poxa vida, se eu conversar com meu parceirinho, meu amigo, parceiro, meu amigo de muita data, ele pega e fala, cara, deixa eu fazer uma trilhazinha aqui, ó, porque para eu chegar na praia, através aqui do seu imóvel, eu demoro 5 minutos, né? Isso é um acordo, né? Entre as partes, né? Os titulares ali, né? Então, vamos lá para a lousa, para que eu possa fazer com vocês essa, esse desenho que eu acabei de dizer, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma via, aqui não dá para usar a canetinha mágica para deixar tudo bonitinho, apesar de eu ser virginiana, eu vou ter que engolir essa dor, enfim. Tá, eu tenho aqui e eu tenho essa outra passagem aqui, ó. Outra avenida. Aqui. Aqui eu vou usar a canetinha mágica. Tenho essa outra passagem aqui, ó. Beleza. Nós temos aqui o imóvel A. E nós temos aqui o imóvel B. Imóvel B. Belezinha. Aí tá vendo que para que ele chegue, para que um imóvel A, vamos colocar na mesma cozinha dele, chegue até. Ah, gente, deixa eu fazer a bela praia, porque eu sou ótima desenhista. Aqui, ó, a praia. Ops, calma aí. Aqui é a praia. Beleza. Para ele conseguir ter acesso a essa praia, ele vai ter que ele vai ter que caminhar um pedacinho mais longo, né? Olha, ele vai ter que vir por aqui, e aqui, para chegar à praia. Foi o exemplo que eu dei, de 25 minutos, por exemplo. Só que, se ele passar por aqui, se ele conseguir passar aqui nesse imóvel, ele demora 5 minutos. Se ele atravessar o imóvel de B, né? E aqui tem alguns conceitos importantes, né? Por quê? Quando estamos sob o prisma do imóvel A, nós estamos falando que ele é o prédio dominante. Já quando a gente fala sobre o prisma do prédio B, nós estamos falando do prédio serviente. Vamos entender esses conceitos, né? Eu acho que agora vai ser até mais fácil a leitura do 1378, que é o que estamos falando de servidão, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer isso ficar legal. Espera aí, código. Ah, não, não é esse. Opa, errei, foi tudo. Lousa aqui. E liga o código. Olha que bonito. Eu tô ficando esperta nisso, hein? Vamos lá. Tá aqui no 1300, cadê?
servidão, 1378. Deixa eu marcar aqui para vocês. Aí. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante. Utilidade para o carinha lá do imóvel A. E grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. O 1379, ele fala: o exercício incontestado e contínuo de uma servidão, olha que legal isso aqui, o exercício incontestável e contínuo de uma servidão aparente, por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a uso capião. Olha que bacana. Então, a servidão, eu posso usucapiar a servidão? Posso. Eu adoro uma praia, cara. Eu adoro uma água. Eu sou um peixinho desde a infância. Eu, desde pequenininha, nado, já fiz muita natação, participei de campeonatos, tenho uma estante de troféus aqui na minha casa. Até hoje é a atividade que eu mais gosto de fazer, esportivamente, como também como lazer. E aí eu tenho uma casa de praia. Eu tenho uma casa de praia. Essa casa de praia, eu tenho um imóvel, na situação que vai me favorecer, né? Tem uma passagenzinha, porque é longe pra caramba eu pegar aquela avenida e descer pra praia, é longe pra caramba. O meu vizinho não gosta muito de mim, ó. Eu gosto de mim. Ele deveria gostar de mim também. Talvez porque eu gosto de rock and roll e ele detesta rock and roll. Meu vizinho não gosta de mim, mas ele, ó, deixa eu passar pelo terreno dele. Nunca falou, ó, não pode. Ó, obrigação de não fazer. Ó, ele se torna inerte. E aí eu faço minha caminhadinha até a minha praia, passo pelo terreno dele todos os dias. Ou então, por temporadas, que não necessariamente tem que ser todos os dias. Eu uso aquilo ali o tempo todo. Minha família usa aquele caminho. Quem curta, né? Ele nunca discutiu. Eu já tenho um direito de uso capião dessa servidão, conforme os termos do 1242, né? Então, isso é uma coisa importante também para saber, né? Porque certamente isso gera muitas lides, muitas, muitas, muitas. Bom, aí aqui tem um parágrafo único, né? Se o possuidor não tiver título, o prazo de uso capião será de 20 anos, né? Que é a questão de não haver o registro. Beleza. Vamos fazer aqui, só para a gente finalizar essa questão, porque nós já temos aqui um tempo já grande de aula, para não ficar muito chato e maçante, né? Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu abrir a lousa, eu vou colocar aqui para vocês a diferença entre, para ficar bem fixado, para a gente fechar com chave de ouro aqui, entre passagem forçada e servidão. Vamos lá? Vamos lá. Vou colocar aqui, vou fazer um quadro. Passagem. Passagem forçada. Diferença com servidão. Vamos lá. Pontos nevrálgicos. Olha que bonito. Bom, primeiro, a passagem forçada é um direito de vizinhança, né? Tendo como seu grande marco a compulsoriedade
devido à tipificação em lei. Tá. Temos também, né, eu vou colocar aqui a compulsoriedade. E, claro, não precisa de registro. Dispensa registro. Já os direitos, a servidão é um direito real, né? Aqui já está a grande diferença. É um direito real, lá no 1378 do Código Civil, que se encontra os direitos reais, né? Que, em regra, é taxativo, né? Também deverá ser voluntário, necessita de registro, aliás, a gente sabe que os direitos de vizinhança, né, no caso a passagem forçada, como decorre de lei, nasceu com a lei. Nasceu quando você tem aquele vínculo de titularidade, né, titularidade. Né? Aqui, necessita de registro, nasce com o registro. Né? E óbvio, claro, não pode ser caso de encravamento, né? Não pode ser em caso de encravamento. Maravilha! Bom, a gente tem outras coisas também para ser falado sobre o direito de vizinhança. É um tema que, como eu falei no começo da aula, ele está no nosso dia a dia, né? A gente convive com isso o tempo todo e é muito importante a gente continuar nessa jornada do direito das coisas e, né, nesse primeiro tema do direito de vizinhança. Trataremos de outras coisas também. Nós temos aqui a passagem forçada de tubulações, a questão da árvore, e aí o fruto é de quem? Né? Questões de árvores frutíferas, né? O direito de construir, os limites entre os prédios, né? Que é o direito de tapagem, que é uma certa intimidade. Enfim, nós temos ainda muita coisa para falar. Eu espero de coração que eu possa estar ajudando vocês, que de alguma forma essa aula ela possa contribuir para o seu dia a dia enquanto consumidor, né? Que é claro que diante da Constituição Federal e dos novos negócios imobiliários, o direito de consumidor ele vem bem, já se aproximou muito, já é ligadinho com as questões imobiliárias, né? Você também que é advogado, você que é construtor, você que é arquiteto, você que é engenheiro, que é, é você que tem uma imobiliária, né? Enfim, eu espero que tenha ajudado a todos e foi muito bom estar com vocês nesse dia de hoje. E na próxima, nós vamos falar do resto do direito de vizinhança e vamos vencer esse assunto para que a gente entre na questão mesmo do direito das coisas, né? E vamos começar com a posse e detenção. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau.